Eu trabalho em uma empresa de desenvolvimento de jogos em Orlando, Flórida. As últimas semanas foram bastante estressantes para mim, pois estávamos sob muita pressão para cumprir o prazo final do jogo. Devido a isso, tive que ficar no escritório até tarde quase todas as noites daquela semana. Em uma noite de quarta-feira chuvosa, estava completamente escuro lá fora, com raios ocasionais iluminando o ambiente e o som da chuva batendo na janela do meu escritório me ajudando a focar na minha codificação. Outro colega de trabalho, Chase, também estava no escritório naquele momento, terminando seu trabalho, igualmente pressionado pelo prazo. Entre 8 e 9 horas, Chase bateu na minha porta antes de sair e perguntou se eu estava bem em trancar o local. Eu disse que sim, e ele partiu. Ouvi a porta da frente do escritório se fechar atrás dele, deixando-me sozinho. Nosso escritório tem a forma de um L, com a entrada em uma extremidade e meu escritório no canto oposto. Precisando me manter acordado, desci o corredor até a cozinha para esquentar um pouco de café, apenas o suficiente para me manter funcionando por mais 1 hora. Enquanto esperava o café esquentar, ouvi o som de uma porta se fechando. Espiei pelo corredor para ver se havia alguém, mas não houve resposta aos meus chamados. Parecia que uma das portas menores de escritórios privados havia se fechado, não a pesada porta de entrada. Saí da cozinha e desci os 2 corredores, verificando todas as portas, que estavam trancadas. Cheguei ao meu pequeno corredor, onde todas as 3 portas estavam fechadas, incluindo a minha, que eu tinha certeza de ter deixado aberta. Senti que alguém poderia estar pregando uma peça em mim, então abri a porta do meu escritório com força, esperando encontrar alguém, mas não havia ninguém lá. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. A chuva continuava batendo na janela, e os relâmpagos iluminavam o ambiente a cada minuto, me assustando algumas vezes. Mas algum tempo se passou, e já estava ficando tarde demais para estar no escritório. Satisfeito com o progresso, salvei meu trabalho e comecei a desligar o computador. Quando a tela ficou preta, vi o reflexo de uma mulher parada atrás de mim. Meu coração quase parou, mas consegui manter a calma. Peguei minha bolsa e saí do escritório sem olhar para trás. Caminhei pelo corredor até me sentir longe o suficiente, então corri para a saída do escritório, desci as escadas e fui para o meu carro. Enquanto corria, sentia que estava sendo seguido ou que ela iria me agarrar a qualquer momento. Quando entrei no carro, respirei fundo e olhei para a janela do escritório. A luz ainda estava acesa, e juro que vi uma pequena torção nas cortinas, como se alguém estivesse lá, olhando para mim. Liguei imediatamente para minha chefe, Miranda, que confirmou que não deveria haver mais ninguém no escritório. Ela disse que ligaria para o segurança noturno para verificar o local. Felizmente, consegui ir para casa. Mais tarde naquela noite, Miranda me ligou novamente, dizendo que o segurança não encontrou ninguém no escritório. Contei a ela o que vi, o que também a assustou. Há apenas uma câmera em todo o escritório, localizada no final do corredor mais longo, perto da área da cozinha. A filmagem da câmera não capturou nenhuma mulher andando pelo escritório naquela noite. Há muito tempo, trabalhei como segurança em um prédio de escritórios no centro de Manhattan. Era meados de novembro, e um dos escritórios começou a decorar seu espaço para o Natal, com decorações guardadas no porão junto com outros itens. Eu geralmente ficava no lobby como segurança geral, e era um trabalho tranquilo na maior parte do tempo. Contudo, em uma fria segunda-feira de novembro, minha percepção desse trabalho mudou drasticamente. Um funcionário de um consultório de dermatologia em um dos andares superiores caiu até o porão e relatou que todas as luzes estavam apagadas e que o elevador não estava funcionando para aquele nível. Isso parecia ser um problema elétrico até que fui informado de que várias portas estavam quebradas, indicando uma possível invasão durante o fim de semana. Meu trabalho,
Então, era descer e investigar. Como o elevador não estava funcionando, tive que usar as escadas, e estava sozinho, sendo o único segurança de plantão naquele dia. Levei uma lanterna comigo, pois faltava energia. Confesso que estava estressado por ir sozinho até lá. O porão era um labirinto de corredores com salas diferentes para armazenamento de componentes elétricos e equipamentos de limpeza. Navegar no escuro com apenas uma lanterna era assustador. Havia várias portas nos corredores que levavam a diferentes salas de armazenamento para as diversas empresas que alugavam escritórios no prédio. E, de fato, muitas dessas portas estavam arrombadas, algumas tão danificadas que pareciam ter sido destruídas com um machado. Isso parecia mais sério do que eu imaginava. Olhei em cada sala, mas não encontrei sinais de roubo. No entanto, alguém claramente esteve lá com um propósito. Enquanto inspecionava, ouvi um barulho de batida em outra parte do porão, seguido de um silêncio total. Os sons habituais do porão pararam, e eu me senti vulnerável. Cada passo que eu dava parecia 10 vezes mais alto. Chamei para ver se havia alguém lá, mas minha voz ecoou pelos corredores sem resposta. Continuei em direção às escadas, mas ao virar uma esquina, ouvi uma respiração pesada. Desliguei minha lanterna e me aproximei silenciosamente, então a respiração parou de repente. Quando liguei a lanterna novamente, vi uma figura alta e curvada de costas para mim, segurando um objeto longo que parecia uma arma. Vi seu rosto virar em direção à luz, era normalmente pálido e ele parecia ser careca, reforçando minha suposição de que era um homem. Corri pelas escadas gritando que a polícia estava a caminho. Tranquei a porta do porão e chamei o 911. A polícia chegou rapidamente, e pelo menos 4 oficiais desceram. Eles não encontraram ninguém. Um eletricista verificou os problemas elétricos, descobrindo que a caixa de circuito no porão havia sido adulterada. Mesmo com as luzes acesas, a polícia não encontrou ninguém lá embaixo, presumindo que o intruso poderia ter escapado por uma das várias saídas. Nos dias seguintes, tirei licença médica e fiquei acordado todas as noites, verificando meu quarto no escuro, com medo de ver aquela figura gigante em um dos cantos. Em 2002, consegui meu primeiro emprego trabalhando em um call center durante o turno da noite em Makati. O escritório era novo e tinha um layout peculiar, parecido com um donut alongado. O saguão do elevador ficava no meio, dividindo o espaço em 2 longos corredores e 2 mais curtos. Como o local ainda estava em reforma, apenas metade do escritório estava operacional, com a outra metade ainda em construção. A parte ativa incluía a área de produção, escritórios dos gerentes e uma despensa. A metade inacabada abrigava salas de conferência, a enfermaria, depósitos e banheiros, todos com piso de concreto e fios expostos. Enquanto a área de produção era bem iluminada, a metade em construção tinha iluminação parcial e os guardas frequentemente apagavam as luzes, já que ninguém utilizava aquela parte do escritório. Isso fazia com que as pessoas evitassem aquela área, especialmente os banheiros, e quem precisasse ir até lá, geralmente fazia isso rapidamente. Após 2 semanas no emprego, minha colega de equipe, que estava visivelmente doente, teve uma enxaqueca severa. Sugeri que ela informasse ao nosso líder de equipe para que pudesse descansar. A encaminhei para a enfermaria, localizada na parte inacabada do escritório, mas quando chegamos lá, encontramos a porta trancada e nenhuma enfermeira presente, apesar das luzes estarem acesas. Pensamos que a enfermeira pudesse estar em um intervalo, então decidimos voltar mais tarde. Cerca de meia hora depois, retornamos e encontramos a luz da enfermaria apagada. Apesar de acharmos que a enfermeira tinha ido embora, verificamos a porta novamente, surpreendentemente, conseguimos abri-la.
Para nosso espanto, a sala estava vazia e inacabada, sem sinal da clínica que tínhamos visto anteriormente. Um guarda se aproximou e, após explicarmos o que aconteceu, ele nos enxotou de volta para a área operacional. Relatamos o incidente ao nosso líder de equipe, que ficou incrédulo, enquanto minha colega começou a hiperventilar e foi levada ao hospital Makati Med. Depois disso, o incidente nunca mais foi mencionado.